Fala pessoal, tudo tranquilo, pessoal? Quero tratar agora dos metadados e dos catálogos de dados, que tem a ver aí com a natureza de autodescrição dos bancos de dados, tem a ver com essa característica de um banco de dados ser autodescritivo. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu passar aqui então. Primeiro, né, a gente tem que entender, né, o que são aí os chamados metadados. E aí já chama a atenção de vocês que as questões de prova, elas costumam, né, se ater aí ao próprio conceito, né, ao próprio conceito de metadados, ou também chamadas informações de descritor. Então é fundamental que você fixe esse conceito, que você decore esse conceito. Não exatamente que você decore, né, com as palavras que estão aqui na sua tela, mas que você tenha noção de o que significam os metadados, ou também chamadas informações de descritor. Vamos lá. Um banco de dados, tá? Ele armazena os dados. Até aí tudo bem, tudo beleza. Só que além dos dados em si, né? Vamos pensar numa tabela de funcionário, ele vai ter lá o dado dos funcionários, seu CPF, vai ter o nome, salário, etc. Vai ter as informações dos funcionários ali, os dados dos funcionários ali. Só que além de armazenar os dados dos funcionários em si, então CPF 123, João e salário de R$ 2.000, ele vai ter também o armazenamento de quê? Da descrição dessas estruturas, da descrição das próprias formas e estruturas e restrições de armazenamento dos dados. Então, no próprio banco de dados, nós vamos ter a descrição da tabela, por exemplo. Então, vai ter a descrição dizendo que eu tenho uma tabela funcionário com colunas tais, tais e tais, em que cada coluna dessas aceita um determinado tipo de valor e que deve cumprir uma série de restrições de integridade. Por exemplo, que CPF tem que ser preenchido com valor numérico de 11 caracteres, exatamente. Tá? Então, todas essas regras, restrições e informações estão descritas por meio de metadados. Dito isto, vamos à definição formal que a gente tem de metadados. Então, metadados são dados estruturados que descrevem, identificam, explicam e localizam. Então, descrevem, identificam, explicam e localizam. E, portanto, facilitam a recuperação, o uso, a gestão de recursos de informação. Então, são aqueles dados que vão permitir que a gente consiga trabalhar os dados de fato muito mais facilmente, porque eles vão descrever como que esses dados estão armazenados, eles vão identificar esses dados, eles vão explicar o que são os dados e vão localizar, dizer onde é que esses dados estão armazenados. Então, quando eu tenho a informação dos metadados da tabela funcionário, eu sei exatamente que tipo de informação eu tenho ali. Eu sei que eu tenho um CPF, eu sei que eu tenho um nome, eu sei que eu tenho um salário, eu sei que eu posso inserir determinadas informações de determinadas formas. Então, isso tudo vai estar escrito nos metadados, vai estar armazenado nos metadados. E é por isso que eles são chamados dados sobre outros dados. Pessoal, o prefixo meta, ele significa uma coisa sobre ela mesma. Quando a gente tem metalinguagem, é usar a linguagem para explicar a linguagem. Tá? Então, algo que é meta é porque é algo que trata, né? Tem aí um círculo, né, em torno do próprio conceito. Então, metadados são chamados dados sobre outros dados. Por quê? Porque são justamente esses dados que vão descrever os dados que estão armazenados no banco de dados. A gente vai ver um exemplinho, fica tranquilo que a gente vai entender, tá? Mas é importante que você fixe esse conceito. Beleza, onde que ficam esses metadados? Em um ambiente de banco de dados. Pessoal, eles vão ficar, né, na estrutura do banco de dados. Eles não vão ficar no sistema aplicativo, não. Eles vão ficar também armazenados lá no banco de dados. E aí, existe um local específico para armazenar esses metadados, que é o chamado catálogo ou dicionário de dados. Catálogo ou dicionário de dados. Então, essa definição, essa descrição completa dos metadados vai ficar armazenada nesse chamado catálogo ou dicionário de dados lá do nosso sistema gerenciador de banco de dados, lá do nosso SGBD. Então, esse catálogo vai conter informações de quê? Então, em resumo, o catálogo vai conter os metadados, que vai armazenar informações, conter informações sobre o quê? Sobre a estrutura de cada arquivo, no caso da tabela, qual que é a estrutura de cada tabela, como é que ela é organizada, qual que é o tipo dos dados, qual que é o formato de armazenamento,
Quais que são as restrições aplicáveis àqueles dados, que tipo de dado é aceitável, se tem alguma regra de nulidade, pode ser nulo, não pode ser nulo. Tudo isso vai ficar descrito aí no catálogo ou dicionário de dados. Pessoal, seguinte, o catálogo ou dicionário, na grande maioria, eles vão ser tratados aí como sinônimos, tá? Existe uma linha lá que diz que um tá dentro do outro, mas a que é mais adotada, em questão de prova, inclusive, é aquela que trata catálogo e dicionário como sinônimos. Então, nas questões de prova, pode aceitar que eles são sinônimos e que eles servem para armazenar os metadados, ou seja, servem para armazenar as informações, os dados sobre os outros dados. Os dados que descrevem a estrutura do arquivo, o tipo do arquivo, o formato do armazenamento e as restrições sobre esses dados. Beleza, professor? Então eu entendi aí o conceito de metadados e entendi o catálogo ou dicionário. Agora eu quero ver um exemplo para ver se realmente entra na minha cabeça esse troço aí. Vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho um exemplinho, né, de um trecho de um catálogo de dados, representação aqui de um catálogo de dados, um trechinho. E aí, nesse catálogo de dados, olha só, ele vai mostrar quais são as relações, ou seja, quais são as tabelas que compõem aquele banco de dados. Então, olhando para o catálogo, olhando aqui para os metadados, né, que estão no catálogo, eu vou saber que eu tenho uma tabela chamada aluno, que tem 4 colunas. Eu tenho uma disciplina, uma tabela disciplina, que tem 4 colunas. E eu tenho uma tabela turma, que tem 5 disciplinas. Ou seja, ele está me informando a estrutura de cada arquivo. Está me informando aqui a estrutura. Quais são os componentes, quais são as tabelas que serão utilizadas para armazenar os dados naquele banco de dados. Está me informando. E ele pode ir trazendo outras informações. Por exemplo, aqui vai detalhar as colunas. Então ele vai dizer, olha, a coluna nome, que pertence à tabela aluno, ela é do tipo de dado caractere e ela só aceita 30 caracteres até. É o limite de tamanho dela. Então veja que ele está me descrevendo, pessoal. Ele está descrevendo toda a minha estrutura de armazenamento. Então quando eu for inserir um dado, né, modificar um dado, etc., eu tenho que respeitar esses metadados. Eu tenho que respeitar essa descrição. Eu não posso, por exemplo, inserir um nome com 31 caracteres, com 32 caracteres, porque não vai ser permitido pela própria estrutura de armazenamento. Então, isso aqui é o catálogo e aí nós temos os metadados. Metadados vão dizer isso, essa estrutura, o tipo de armazenamento, as restrições. Pode ter aqui uma restrição de nulidade, por exemplo. Ah, campo pode ser nulo, não pode ser nulo. Poderia ter outra coluna, né? Dizendo se é aceitável nulo ou não. Então, tudo isso aí, né, pessoal, é descrito no catálogo. E esse catálogo, então, está lá armazenado também no SGBD, lá no banco de dados. Então, perceba que o banco de dados ele tem tanto os dados quanto as estruturas, a descrição das estruturas de armazenamento, que são chamadas metadados ou dados sobre outros dados, né? Então, em resumo, nós temos essa sistemática aqui para catálogo ou dicionário de dados. Que sistemática? O catálogo ou dicionário de dados é aquele local do SGBD que contém os nossos metadados ou informações de descritor, que, por sua vez, descrevem o quê? A estrutura de cada tipo de arquivo, o tipo de dados, o formato de armazenamento e as restrições sobre os dados. Tranquilidade, pessoal? É um temazinho rápido, tranquilo, que basicamente você tem que saber essa definição e esse entendimento mais geral do que são os metadados, do que é o catálogo ou dicionário de dados.